Boa tarde, Gil Diniz, é deputado pelo PL, e vamos falar exatamente dessa posição do PL no país como um todo. E quando se fala em PL, se fala muito de presidente Bolsonaro, né? Sem dúvida nenhuma, boa tarde. Uma honra estar aqui mais uma vez na TV Gazeta. E, obviamente, sou um aliado de primeira hora do presidente Bolsonaro. Hoje estamos aqui no PL, sem dúvida nenhuma. O resultado eleitoral passa pelo Partido Liberal com a influência do presidente Bolsonaro. Agora, deputado, houve uma diferença muito grande durante parte das eleições aqui em São Paulo, principalmente, com o surgimento de Pablo Marçal, que veio com muita força. Ele acabou dividindo lideranças do PL, do partido, do bolsonarismo, eu diria, não apenas do PL, do bolsonarismo de um modo geral. Inclusive, participantes de outros estados atuaram. Estavam próximos de Pablo Marçal. Pablo Marçal cobrou até o final, até naquela live que ele fez junto com o Boulos na última sexta-feira. No final, ele disse que ele não teve apoio de Bolsonaro, ele não teve apoio do partido, ele só teve apoio do partido dele mesmo, que também não tinha recursos. E reclamou, por exemplo, de Malafaia, que chegou a fazer vídeo contra ele, mas não fez vídeo contra Boulos, E isso deixou uma divisão. Como é que se lida com essa situação agora? Tem um bolsonarismo que não é tão bolsonarista assim? Não, de maneira nenhuma. O presidente Bolsonaro, desde o início, foi sempre muito claro. Nós estamos hoje no Partido Liberal. A liderança do Partido Liberal, o presidente Valdemar da Costa Neto, deixou claro ali que gostaria do apoio ao Nunes, que o partido apoiasse o Nunes, MDB. O governador Tarcísio, que é também um aliado do presidente Bolsonaro, também queria fazer essa composição, cumprir esse acordo entre os partidos. O presidente Bolsonaro também deixou claro, o meu candidato na cidade de São Paulo é Ricardo Nunes. E surgiu Pablo Marçal como essa terceira força na eleição. Obviamente, muitos acabaram seguindo ele, alguns não conheciam, acharam interessante ali a maneira como ele respondia, como ele lidava, mas ao final ficou aí Ricardo Nunes e Guilherme Boulos no segundo turno. Tem aí o Marçal, tentando nos jogar aí no colo da esquerda, mas ao final aí quem votou nele já está decepcionado, Denise, porque acabou cedendo a Guilherme Boulos e fazendo aí da sua plataforma digital um canal para Guilherme Boulos agora no segundo turno. Então já vi muito marçalista aí desapontado, decepcionado por esse apoio que Marçal deu a Guilherme Boulos agora na reta final do segundo turno. Mas ele chamou também o prefeito Ricardo Nunes em live, inclusive no término ele ficou ligando até cair a ligação sem que Nunes o atendesse. Nunes não quis essa sabatina com ele, é só para colocar essa situação. E ficou uma coisa bem mal resolvida e que nos remete já à disputa de 2026, porque Marçal sinaliza que vai estar presente. Ele tem uma força pelas redes sociais também, que é muito grande, e tende a pegar parte desse eleitorado que é mais à direita. O Marçal usou a eleição de 2024 como uma pré-campanha eleitoral para 2026. Ele sempre deixou claro que ele quer ser presidente da República. Inclusive, terminando o primeiro turno, ele diz, olha, não disputo mais uma eleição municipal. Inclusive, já deixou aí seu herdeiro político aqui na cidade de São Paulo, que é o Sabará. E, obviamente, ele quer disputar a presidência em 2026. Nós acreditamos que o presidente Bolsonaro estará elegível em 26 e dificilmente parte desse voto que foi depositado no Marçal seguirá com ele. Ele convida, obviamente, os dois candidatos. Agora, veja, ele acusa o Ricardo Nunes de uma série de crimes ali no primeiro turno. Diz que o Nunes espancou a mulher, diz que a Polícia Federal vai prender o prefeito, etc. Tal. Diz que Boulos usava drogas, cocaína, etc. Tal. Ao final, lança um atestado, ali, um laudo falso, e um dos dois candidatos acaba aceitando por interesse político, eleitoral. Pensou no próprio umbigo, digamos assim, Guilherme Boulos aceita esse apoio. Então, nós vimos aí na reta final do segundo turno
quem tem hombridade e quem não tem, quem se aproveitou de um inimigo declarado e quem se manteve ali fazendo a sua campanha, pelo menos tendo essa dignidade de não aceitar o apoio, ou pelo menos essa publicidade, né, nas redes sociais, como foi feito na reta final. Era um canal de se chegar a uma parte do eleitorado que não necessariamente seria de direita, mas que revelou também uma insatisfação com relação à política, que era o antipolítica, que provavelmente não ouviria propostas de Boulos através de outros canais, não acompanharia através da propaganda dele, das próprias redes sociais dele. Eu acho que foi uma tentativa, né, de última hora até para se pegar aquele eleitor que ficou meio indeciso, porque foi uma votação muito dividida entre os três no primeiro turno. Concordo. Agora, concordo, entendo, mas eu digo assim, há menos de um mês, nesse mesmo canal, foi publicado um laudo, que falava, um laudo falso. Não, Boulos foi questionado, inclusive, por apoiadores dele em relação a isso. Há menos de um mês, Boulos pediu a prisão de Pablo Marçal, o chamava de criminoso, dizia que ele tinha ofendido a sua honra e que, inclusive, as filhas dele, a esposa, a família como um todo, ficou chocada, comovida por conta disso. Como que menos de 30 dias depois, estão ali em afagos Boulos perguntando para ele, olha, em quem você vai votar no segundo turno agora? Inclusive, Marçal não declarou voto. Não, dizia ele falou que 5 não era nenhum, nem 15, que não nem declarava 50, voto. Então, assim, não deve ter votado. Na política, nós precisamos ter alguns limites. Nesse caso, o Guilherme Boulos passou de mais um limite. Agora, deputado, nós tivemos alguns locais em que o ex-presidente Bolsonaro se expôs muito mais como apoiador de fato. Aqui em São Paulo, por mais que ele tenha indicado o vice, na verdade, quando saiu o resultado do primeiro turno, ele cumprimentou o vice e não cumprimentou Ricardo Nunes. Nessa semana, ele esteve numa churrascada aqui, foi talvez a maior participação que ele esteve ausente da propaganda efetivamente. Agora, no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, ele perdeu. Ele perdeu em outras cidades que ele teve uma participação mais ativa. Nós vamos acompanhar agora outros que ele teve uma presença mais forte também, por exemplo, em Goiânia. Tem um confronto direto também em Fortaleza, que está lá no empate técnico. Agora, você vê uma força maior de direita do PL, que é um partido que ficou muito grande, até por Bolsonaro ter entrado no partido, e nós tivemos essa onda de centro-direita, ou do próprio Bolsonaro? Porque ele não conseguiu aqueles que seriam efetivamente os preferidos dele, pelo menos por enquanto. Olha, eu acredito que tem um conjunto de fatores, porém, em sua grande parte, ao presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, depois aí, das jornadas ali de 2013, ele sai como uma grande figura política, alça ali a presidência da República em 2018 e o resultado eleitoral está aí. Inclusive, nós vamos conseguir algumas outras prefeituras agora no segundo turno. É muito bom que tenha essa discussão, inclusive dentro, né, do campo, digamos assim, da centro-direita, que o seja essa discussão, porém o bolsonarismo sai muito, mas muito fortalecido. O presidente Bolsonaro aqui em São Paulo não lançou um candidato, o PL não teve candidato. Apoiamos a Ricardo Nunes, que agora, no MDB, que agora... Espero eu que seja vitorioso quando sair esse resultado final. Agora, o que o presidente Bolsonaro fez, não só pelo estado de São Paulo, mas por todo o Brasil, eu cito aqui uma cidade no interior, Araraquara, dominada pelo Partido dos Trabalhadores, Edinho Silva, Dr. Lapena, PL, venceu, bolsonarista, e mais outras cidades. Veja, nós não disputamos a eleição aqui em São Paulo, mas olha o resultado eleitoral por toda São Paulo, por todo o Brasil. Santos no segundo turno, olha BH, Belo Horizonte, Bruno Engler disputando ali um jovem político, uma liderança. Que o reagiu, pelo menos por enquanto está reagindo. Não, sem dúvida nenhuma. O resultado ali ainda está incerto, mas eu digo assim, nós temos outras eleições para disputar. Essa direita, digamos assim, ela já sai agora do embrião, ela começa a se fortalecer. O Bruno Engler é um aliado político, um quadro político do PL, que vai disputar muitas outras eleições. Assim André Fernandes, Fortaleza, André né? Fernandes em Fortaleza. Olha o capitão Alberto Neto lá em Manaus. O PL mostrou aqui a sua juventude. Veja o Pavanato aqui, primeiro colocado na eleição municipal. Ou seja, o PL mostrou aqui em São Paulo e no Brasil que a sua juventude está forte, está determinada e que o nosso projeto é de longo prazo. O PT envelheceu, o PT
tem seus quadros aí, que são figurinhas carimbadas em várias eleições, inclusive em São Paulo também, não disputou a eleição, colocou aí o seu preposto, Guilherme Boulos. Agora, deputado, a gente tem uma esquerda muito restrita, né? Nós temos todos os problemas relacionados ao PT. O PT era a grande liderança do partido de esquerda. Nós temos o PSOL, que é o partido do candidato Boulos aqui em São Paulo, mas é limitado também, inclusive, se a gente vê a participação, a presença no Congresso. Então, nós temos uma esquerda que foi encolhendo, não só por não ter feito a leitura dessa mudança do eleitorado, mas também por outras condições que ocorreram aí em eleições anteriores, desde o processo de impeachment da presidente Dilma. Agora, eu queria saber qual é o país que se espera, essa direita mais jovem, na qual o senhor também está inserido, que já vem de outras eleições, assim, não apenas do ponto de vista político, do ponto de vista de sociedade brasileira mesmo, que chama a atenção jovens conservadores, e aí tem um outro discurso que é conservador no outro sentido, por exemplo, você falava do Pavanato, ele é uma das lideranças que colocam assim, que o homem deve ser o provedor da casa, que as mulheres devem ser cuidadoras do lar, que é uma coisa assim que parece um retrocesso em termos de avanço da sociedade. Então eu queria saber que sociedade que essa direita espera, não apenas resultado de urnas. Na verdade, nós não podemos inverter, né? Nós somos o resultado da sociedade. O que a sociedade é, o que nós temos na sociedade, nós somos fruto daquilo. Não é que nós convencemos a sociedade por um discurso. Não. Nós somos fruto do discurso social. E por que ganhou essa força? Não, porque sempre teve. Porque sempre teve. Nós não iludimos a população, diferente do PT e do PSOL, que mente a todo tempo para a população para chegar ao poder. Veja aí o Guilherme Boulos Paz e Amor. Está dizendo para o público que não é a favor da liberação das drogas, que não é a favor do aborto, etc. tal. É mentira. Nós não precisamos nos esconder através de mentiras. Olha só, Nicolas Ferreira, o Pavanato que você citou aqui, são lideranças da direita, lideranças, digamos assim, de direita, eles são evangélicos. Eu sou um deputado estadual católico. Eu não fui às comunidades, eu não fiz campanha mentindo. Eu disse que no parlamento estadual eu iria defender a família tradicional, que eu iria combater no estado de São Paulo o aborto, que eu ia, junto com o governador Tarcísio, privatizar o máximo possível, enxugar o estado, ter essa linha mais liberal na economia. Não menti, esse discurso convenceu esse eleitor que me deu quase 200 mil votos. Então, o resultado está aí, uma política transparente, onde nós falamos à sociedade as nossas ideias, essa ideia conecta com o valor dessa sociedade e aí nós temos esse resultado eleitoral avassalador. E esperem as próximas eleições que o resultado vai ser ainda maior e assim como em São Paulo, a gente vai extinguir o PT e o PSOL da política nacional. Bom, vamos continuar acompanhando a apuração. Por enquanto, agradeço muito a sua presença, a participação aqui na nossa Hora do Voto, o deputado Gil Diniz, do PL. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado.